Olá meus amigos, seja bem-vindo à FK House Marcenaria. No projeto de hoje nós vamos fazer uma banqueta gourmet, né? Aquelas banquetas mais altas que são usadas muito em restaurantes, bares, você pode ter na sua casa também, né? Naquele passaprato. Né? Um projeto bem legal, bem bacana, usando madeira de eucalipto e hoje com uma técnica diferente. Eu vou ensinar para vocês como fazer espigas, né? Usando somente a serra circular, muita gente usa tupi e tudo mais, mas eu vou ensinar como fazer com a serra circular, uma forma bem tranquila de fazer, né? E você vai ver que fica um resultado muito satisfatório, certo? Então, bora pro vídeo. Primeiramente a gente vai precisar de duas peças maiores, que são os pés de trás, que também vai ter o encosto, né? É um encosto fake, na verdade, não vai ser para muito uso, mas é necessário. Então são duas peças de 90 centímetros de altura, essa vai ser a altura total da banqueta, né? São duas peças para esses pés maiores, mais duas peças de 72,5, né? Lembrando que 72,5 é o pé e vai ter mais ainda a espessura do assento, né? Então a altura final vai ser o 72,5 mais a altura da espessura do assento, certo? O assento com 4 peças, são 10 de largura, as outras ali são 5 de largura, né? 5 ou 4,5, o que conseguir fazer para aproveitar melhor o material. Fiz elas com 4,8 mais ou menos. São 4 peças, como a banqueta vai ter 40 por 40 aproximadamente, né? Então a gente faz elas com 10, ficar todas elas unidas, né? Ou não, se quiser pode fazer ela com acabamento, eu vou fazer com o acabamento arredondado na tupia. Então 4 peças de 10 de largura por 40 de comprimento, certo? Então 4 peças assim. Para as travessinhas, a gente vai ter que fazer travessas para poder manter a estabilidade. Serão 4 peças, né, de 4,5 também, 4,8 por 32, são 4 peças assim. Essas vão ser as travessas na lateral da banqueta. No momento de montar a gente vai ver qual é a diferença dessa para essas outras travessas aqui, que também vão precisar. São 6 peças, de 38 centímetros. Essas peças elas vão ficar no sentido da frente, né? Então vai ser a parte do emenda dos pés, logo abaixo do assento também vai ter esse reforço e o mesmo tamanho a gente vai usar para fazer o encosto dessa banqueta, certo? Então nessas peças aqui, para fixação, você pode usar de várias formas, o jeito que achar mais fácil. Eu vou fazer espiga, eu vou fazer espiga na ponta dessas madeiras, né? Para poder fazer o encaixe ter um acabamento melhor. A fixação pode ser por espiga, pode ser por cavilha, pode ser só com parafuso. Não aconselho usar só pino. Se você tem um pinador, o pino é muito fraco, ele não vai conseguir resistir de repente o peso, porque essas travessas, pelo menos uma parte delas, o pessoal vai colocar o pé, né? Então, para suportar o peso de uma pessoa, o pino não é suficiente. Então o ideal é reforçar um pouco mais. No mínimo, 2 parafusos. Se for usar espiga ou cavilha, daí um parafuso é suficiente. Bastante cola, né? Para garantir a resistência da peça. Então agora vamos fazer as espigas e depois fazer a furação nas peças que vai ser feito o encaixe. Ok?
Mas aqui está o resultado, ó, a espiga prontinha, completamente no esquadro, né? A grande vantagem é essa, não tem como ela ficar fora de esquadro, não tem uma técnica melhor para fazer isso. Claro que existe para fresas apropriadas para isso, mas como não tem, como a gente está ensinando uma maneira simples de fazer, esse é o resultado final. Ficou um pouquinho mais grosso do que eu imaginei, né? Ficou com 11 milímetros aqui a espiga, queria com 8, mas já vai servir também. Eu vou usar uma broca agora para fazer o furo da espiga, com uma broca de 10 milímetros, beleza, vai dar certinho o encaixe, vai entrar forçadinho assim, então vai ficar bem prensado, passa uma cola, um pino, um parafuso, está resolvido o problema, certo? Claro que daí não ficou totalmente liso, agora a gente vai fazer um acabamento, arredondar esses cantos aqui, porque como a gente vai usar uma broca redonda, né, ela não vai dar o encaixe se não arredondar essa espiga também. A gente vai fazer o arredondamento com a grosa e depois dar o acabamento na peça, certo? Beleza, as espigas estão prontas, tudo prontinho, já com o canto arredondado. Agora a gente vai ter que fazer a medição onde vai ser feito o encaixe nos pezinhos, né? Então a gente, lembrando que esse aqui são os pés da parte da frente, os pés mais curtos, e aqui o pé mais comprido. Como ela vai ficar em esquadro, né, ela vai ficar nivelado o assento, a gente tem que colocar as espigas das madeiras na mesma distância, né, para que o pé fique exatamente do mesmo comprimento. Essa é a parte mais simples de fazer. O que a gente faz? A gente só usa o pé mais curto e usa como padrão e faz a marcação no pé mais comprido. Então ali a gente já sabe que até aqui pode ser colocado o pé, a espiga, aliás. Mais para cima já não funcionaria. Está fora do esquadro. Ok. Beleza. É a marcação aqui. Agora a mesma furação que a gente vai fazer para a espiga nesse pé, a gente vai fazer a marcação nesse pé aqui. Certo? Então, vamos à marcação. O que a gente faz? A gente pode usar a mesma espiga, né, para fazer a marcação. Lembrando que, no caso, o pé vai ficar nesse sentido assim, a parte da frente, isso aqui vai ser a frente. Então, vai vir uma espiga assim, né, vai vir ela nesse sentido assim. A gente pode colocá-la mais no meio ou mais na beirada, tanto faz, isso fica a escolha sua, né. Só aqui não, aqui a gente vai ter que fazer a marcação bem no meio, para a espiga correr retinho aqui do lado, certo? Então vamos fazer a marcação. Lembrando, então, o limite, né? A gente pode usar a mesma espiga para fazer a marcação aqui. Como o ideal é a gente fazer o mais prático possível, eu acabei medindo aqui e descobri que essa espiga ficou exatamente na largura do meu esquadro. Exatamente a mesma largura do esquadro. Então eu posso usar o esquadro como padrão para fazer a marcação. A única coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, a gente vai ter que emparelhar com a parte de cima do pé, para ficar reto aqui em cima. Portanto, não adianta fazer o furo espiga bem na ponta da madeira. A gente vai ter que medir um pouco mais para baixo, certo? Então aqui vai dar um meio centímetro para baixo. Faz a primeira marcação aqui. Pode usar o esquadro. Faz a marcação do outro lado. Só para vocês melhor. Ó. Feita a marcação. Marcou ali, marcou aqui embaixo. Ok. Esse é o tamanho da espiga, do furo espiga que a gente vai ter que fazer. Como aqui é para centralizar, bem no meio, a gente tem que também fazer a medida do meio aqui, para no momento que for fazer a furação, a gente acertar bem a posição da broca, certo? A madeira, então, tendo 22 milímetros, a gente vai marcar com 11 milímetros aqui no meio.
marcação. Beleza. Essa é a furação que a gente vai fazer para as espigas. A gente vai fazer essa medida em todas as madeiras. Lembrando que nessa aqui, que eu marquei, essa aqui eu marquei também, ó. Então essa para ser do mesmo tamanho, certo? Vai ser feita a mesma marcação, considerando que aqui fosse o final da madeira, tá? Então a gente vai fazer a marcação dali para baixo. Então seria aquele meio centímetro para baixo. Marcou aqui, marcou aqui. Madeira tem 22 milímetros, marca com 11. Marca com 11. Isso aí. Feita a marcação. Agora é só furar. Certo, agora a gente já fez a furação das nossas peças, né? Esses são os 4 pés. Lembrando que daí, né, no caso temos 2 da frente, são os 2 mais curtos. E daí eu vou deixar para vocês um detalhe a respeito da furação, que você tem que se atentar ao seguinte. Deste lado aqui, que vai ser a face, né, interna, aqui vai ser a face externa, toda essa aqui vai ser a frente do móvel. A face interna, para colocar as travessinhas, tem que fazer a furação coincidente, ó, na mesma distância aqui, na mesma altura. De preferência no meio, assim, para dar o encaixe mais perfeito. Então essa seria a furação da parte de baixo, vai ter a travessinha aqui e aqui vai ser a travessa para segurar o assento, ok? Só que o detalhe é o seguinte, você fez a furação aqui e agora você tem que fazer, no caso, em forma de parzinho. Então você tem que fazer a furação espelhada, ó, para colocar a outra face, para colocar a outra travessinha, né? Como essa aqui está mais nessa beira, aqui mesma coisa. E na parte de cima a mesma coisa, ó, mais na beirada. Então são 2 peças espelhadas para conseguir fazer o encaixe certinho, tá? Da mesma forma, você vai coincidir com a peça do encosto, que é a parte maior, né? Então tem essa peça mais comprida. Da mesma forma, como vai ter os encaixes, né, de uma peça na outra, elas vão ficar assim, uma de frente para a outra, ok? Aqui também é a face externa na parte de trás. Então, essa furação aqui, isso aqui seria a parte de baixo, né, o pezinho dela. Essa furação tem que coincidir, essa furação tem que coincidir. E aqui para cima a mesma coisa. E da mesma forma, opa, peguei ela virada, mas enfim, deu certo igual para ilustrar, certo? Aqui. Então você vai fazer 2 dessas compridas também, mesmo sentido. Né? Aqui vai ser onde vai ficar a travessa do assento. E elas são espelhadas, ó. Mesma coisa, espelhada aqui, coincidindo com as peças menores. A diferença está aqui em cima, que é onde vai ficar aquele encosto, um mini encosto, que vão ser 2 travessinhas, né? Essas aqui a gente coloca mais no meio, também tem que coincidir a altura, né? Para elas ficarem retinhas, ficar no esquadro. E eu coloquei elas mais no meio para dar um acabamento mais legal, mas pode colocar mais na beirada, pode fazer um sentido meio transversal, fica a seu critério. Se quiser fazer como se tivesse um encosto mais deitadinho, né, pode ser feito também. Mas lembrando que ela tem que ser espelhada, ó. Aqui é a face interna e aqui ela está espelhada, certo? O furo do pé até a base do furo, a parte de baixo, deu 19 centímetros. Dali para cima eu usei como padrão a largura do esquadro,
que ficou mais ou menos o tamanho que ficou a minha espiga, tá? De cima para baixo, contando aqui daí. Aqui no caso, na peça curta, vai ficar meio centímetro para baixo da ponta. Então aqui no total ficou 18,5 até o início da... Dá para considerar 19 centímetros também. Né? 19 centímetros, aqui mesma coisa, 19 centímetros, da ponta até o furo do assento. Esses furos aqui do encosto, o primeiro ficou a 1,5 centímetro, né, até a parte de cima, e o outro ficou a 9 centímetros, daí para baixo. A largura daí a do esquadro, certo? Perfuração aqui do meio, aqui ficou a 1 centímetro do canto da beirada, assim. Mas isso fica a seu critério, quiser colocar na beirada, quiser colocar mais no meio, também tanto faz. Né? Vai depender do estilo que você queira fazer o móvel, certo? Feito isso, agora a gente vai na parte do assento. O assento vão ser essas peças aqui, elas têm 10 de largura por 40 de comprimento, porque o assento vai ser 40 por 40, né? E eu optei em fazer um arredondamento nas beiradas aqui, para que não ocorra um desconforto no momento de sentar, né, no móvel. Vão ser as banquetas, né? Aí eu vou fazer o arredondamento dos cantos, né, todos os 4 lados, daí vai ficar como se fossem almofadas, né? Não vai ficar estofado, mas enfim. E o que vai ficar na beirada, assim, onde a pessoa vai sentar, eu vou arredondar o canto também, porque se eu passar na tupia agora, na forma como tá, aqui vai ficar um bico. E a pessoa pode daqui a pouco sentar aqui e achar desconfortável. Então eu vou, por opção, vou fazer um arredondamento aqui. Quando eu passar a tupia, eu vou acompanhar esse arredondamento para ficar um móvel um pouco mais confortável, certo? Então, mãos à obra lá. Certo, pessoal, então é o seguinte, ó, ficou assim, passando na tupia, né, só para ilustrar, ela vai ficar assim emendadinha, ó, como se fosse estofadinho, vai ficar esse vinco aqui no meio, e aqui na beirada, como eu disse, né, vai ficar esse arredondado aqui, daí pode sentar bem tranquilo que não vai ter problema nenhum de sentir desconforto, certo? Agora é a hora da verdade. Grande vantagem da gente fazer furo espiga e preparar toda a madeira, fazer toda a furação, é na hora da montagem. Facilita bastante, porque depois você vai só encaixando as peças no lugar certo. Cuidado com a precisão dos cortes, com certeza. Né? E agora é só encaixar, fazer os acabamentos agora na lixação, porque a minha fresa está meio cega, está na hora de mandar afiar. Fazer o acabamento na lixa e vamos fazer a montagem das banquetas, ok? Bora lá!
Então, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso projeto de hoje, dessas banquetas gourmet. Mais uma vez eu peço a sua inscrição no nosso canal, né? Faça os comentários, criticando ou dando dicas, né? Se você já fez, qual a sua ideia, se eu poderia fazer alguma alteração, conforme medidas e tudo mais, ou a técnica mesmo de construção. Né? Fique à vontade em comentar, de criticar, de elogiar. O canal é nosso e é de vocês todos, certo? Muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus.